Muito obrigada, César. Obrigada ao comitê. Ai, desculpa, gente. O Alexa tem essas coisas. É, Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder conversar um pouco mais sobre os estudos de circuito, modelos de transtornos psiquiátricos. Como o César falou, eu sou ex-aluna do programa Neurociências da UFMG, agora estou fazendo minha pesquisa na Universidade de Aarhus, na Dinamarca, e vou ficar devendo hoje a parte mais de mecanismo endocannabinoide, que a Dani comentou, para tentar focar mais nessa parte de estudos avançados de circuitos, que é o que eu estou fazendo atualmente e que é uma parte bem extensa. Então, eu vou tentar ser breve, dividir a minha palestra em três partes. A primeira é por que estudamos circuitos, por que eles são relevantes em termos de psiquiatria, e qual que é o futuro dos tratamentos psiquiátricos baseados em circuitos. Depois, uma parte um pouco mais técnica para poder introduzir os diferentes métodos que a gente usa. Eu vou só focar naqueles que eu tenho mais experiência prática. E, por último, eu vou apresentar uma parte do meu projeto de pesquisa, para tentar dar um exemplo de como a gente combina todos esses conceitos e esses métodos para responder perguntas relevantes para a saúde humana. Então, se a gente for procurar a definição do que é um transtorno psiquiátrico, eu acredito que provavelmente nas palestras anteriores vocês entraram um pouco nisso, na verdade, uma síndrome, né? Um conjunto de sintomas que tem alterações, que inclui alterações comportamentais, emocionais, cognitivas, mas que a priori não existe uma causa concreta por trás deles. Então, quando a gente se depara com diagnóstico de depressão, com diagnóstico de ansiedade, a gente vai ver vários sintomas listados e em diferentes marcos temporais e graus de intensidade, mas nunca vai ver níveis de cortisol acima de ou hiperatividade dessa região do cérebro, certo? São diagnósticos baseados em sintomas. E isso não é porque a gente não conheça a neurobiologia dos transtornos, mas é porque ela é extremamente complexa e não a conhecemos o suficiente como para incluir ela nos nossos diagnósticos clínicos. Então, hoje por hoje, nós sabemos que os transtornos psiquiátricos se originam por uma combinação de predisposições genéticas e fatores ambientais, como, por exemplo, o estresse, o trauma, a vida sedentária, e que eles vão agir no nível de moléculas, ou seja, eles vão induzir alterações moleculares. E essa parte da explicação biológica dos transtornos, ela é a chamada hipótese molecular. Então, a hipótese molecular, ela surge com o surgimento dos psicofármacos, acho que a Dani deve ter falado um pouco sobre isso, sobre a parte de antidepressivos, onde se eu altero serotonina e eu melhoro os sintomas de depressão, então provavelmente a depressão é causada pela serotonina. E apesar de que nós sabemos que isso é uma explicação verdadeira para alguns transtornos, né? A alteração no nível da molécula, ela só é uma explicação parcial de algo muito mais complexo. Porque onde esses transtornos estão, onde essas moléculas estão agindo, elas não só estão agindo de forma difusa no conjunto do cérebro, elas estão agindo em circuitos específicos. Quando a gente pensa em comportamentos, eles estão baseados em circuitos. E quando eu digo circuitos, eu quero dizer um conjunto de estruturas cerebrais que estão interconectadas e que têm atividades coordenadas no cérebro. Então, alterações nesses circuitos também explicam as alterações comportamentais. Ou seja, se eu tenho um circuito que ele vai orquestrar respostas de medo, alterações nesse circuito podem levar a medo patológico, que está envolvido no estresse pós-traumático, na ansiedade e em diversos transtornos. Além disso, a gente tem uma ideia de que a psicoterapia, mas principalmente a farmacoterapia, age acima de moléculas e fica por aí a explicação. Só que essas moléculas, de novo, elas vão agir, em última instância, modulando os circuitos que estão alterados nos transtornos psiquiátricos.
E só para acabar de complicar o assunto da questão dos circuitos, ai, desculpa, gente, eu vou ter que fechar o Zoom aqui. Pronto. Apesar de ter uma base, um conjunto de circuitos irregulados para os transtornos, a gente não pode falar sobre um circuito da depressão ou um circuito da ansiedade, certo? A depressão e a ansiedade são conjuntos de sintomas, e cada um desses sintomas tem circuitos diferentes. Então, dentro da própria depressão, que vocês conversaram um pouco mais na palestra anterior, existem sintomas diferentes que respondem a circuitos diferentes. Isso explica também o porquê alguns antidepressivos não funcionam ou por que eles causam efeitos secundários. Então, se a gente vê um biotipo, ou seja, um paciente de depressão que apresenta uma série de sintomas, como anedonia ou descontrole cognitivo, ele vai ter só esses circuitos envolvidos nesses sintomas alterados. E às vezes ele não vai ter alteração no circuito do viés negativo ou da desregulação de ameaças e etc. Então, se esses circuitos alterados respondem à serotonina, o inibidor da recaptação de serotonina vai funcionar. Se os circuitos alterados nesse paciente não dependem da ação serotoninérgica, o inibidor da recaptação de serotonina não vai funcionar. Então, além disso, se a gente pensa na serotonina no cérebro, por exemplo, ela está envolvida em inúmeras funções, muito além daquelas que mediam comportamentos tipo depressivo. Então, essas vias que regulam outras funções que não estão comprometidas na depressão também precisam da serotonina. E quando a gente utiliza o inibidor da recaptação de serotonina nesse circuito que não está alterado, a gente vai alterar ele. E, em consequência, pode levar a efeitos secundários das drogas. Então, quando a gente estuda circuitos, a gente está tentando entender a relação causal entre áreas conectadas do cérebro e o comportamento onde existe uma maladaptação. E, além disso, entender em quais desses circuitos o tratamento psicofarmacológico está agindo. Também podemos, por exemplo, identificar quais neurônios, quais tipos celulares que formam parte dessa circuitaria estão alterados. Então, será que eu estou agindo em neurônios serotoninérgicos? Às vezes não, às vezes eu estou agindo num neurônio excitatório, ou dopaminérgico, ou de outra categoria. E, por último, nos permite também fazer um estudo molecular específico dos neurônios envolvidos nesses circuitos. Então, eu posso fazer uma transcriptômica, uma genômica, uma proteômica, desse conjunto de neurônios que estão, de fato, envolvidos no comportamento que está alterado, diferente de uma visão global do cérebro, né? Então, vou cada vez mais refinando onde que é, de fato, que existe uma alteração que sustenta os sintomas de um determinado diagnóstico. E isso pode parecer muito longe da realidade clínica do tratamento, mas hoje em dia já existem métodos terapêuticos baseados no conhecimento de circuitos em transtornos psiquiátricos, tanto que já são aplicados, quanto alguns que estão em estágios ainda experimentais, como são, por exemplo, a estimulação profunda ou a estimulação magnética transcraniana, que o que faz é, a partir de estudos de imagem do paciente, avaliar quais regiões do cérebro estão alteradas e utilizar métodos para tentar reverter elas a um estado onde elas não induzem mais os sintomas. Mas quem sabe se com a terapia gênica, as terapias baseadas em RNA, a gente não consegue ter métodos ainda mais eficazes e fáceis de aplicar para modificação de circuitos específicos. Então, eu vou entrar agora um pouco mais na parte, digamos assim, mais chata, que envolve alguns elementos técnicos e como é que a gente estuda circuitos em modelos psiquiátricos. E antes de entrar nisso, eu queria falar algumas coisas que eu sei que são básicas, mas que sempre é bom dar uma refrescada antes de entrar na parte mais avançada. A gente sabe que todas as células do nosso corpo têm DNA e têm o mesmo DNA.
que esse DNA é transcrito em RNA e que esse RNA é utilizado para produzir as proteínas, certo? Mas nem toda célula do corpo lê esse mesmo DNA da mesma forma. Então, cada gene, além de codificar para uma proteína relevante, tem regiões reguladoras que permitem que esse gene seja transcrito unicamente no tipo celular, que não faria sentido que o neurônio expressasse proteínas que são só relevantes para uma célula epitelial e vice-versa. Então, a gente precisa regular que tipo de proteína que surge em cada célula. E, para isso, existem os promotores, que vão delimitar quando, como e em que medida eu vou ler um determinado gene, vou passar ele a RNA e, com isso, regular também a expressão final das proteínas. E outra coisa importante é que as sequências de DNA se leem de forma, tem direção. Ou seja, a minha sequência ela tem que estar numa direção específica, de esquerda a direita, para que eu possa, de fato, ler essa sequência. Se ela está do lado do avesso, essa sequência não vai ser lida, não vai ser transcrita, não vai produzir uma proteína. Então, entrando um pouco mais em como a gente modula os circuitos. A gente modula os circuitos expressando proteínas diferentes nele, sejam reportes fluorescentes, sejam receptores artificiais, canais, sensores. Eu vou entrar um pouco mais nessa parte daqui a pouco. Mas como é que a gente faz para expressar essas proteínas? A gente utiliza vírus adeno-associados que permitem levar um conteúdo genético específico para os neurônios. Esses vírus são endocitados, o material genético é liberado no núcleo e transcrito para RNA quando o material genético da célula é transcrito. E esse material genético vai ter um promotor e um gene de interesse, que nos permite levar esse material genético para células, neurônios, no caso, específicos. Mas a gente não quer estudar todas as células do corpo, né? Todas as células do cérebro. A gente quer estudar partes de circuitos, porque a gente quer fazer uma relação entre esses circuitos e os sintomas que a gente observa, as alterações comportamentais. Então, para isso, a gente utiliza cirurgia estereotáxica, que é uma técnica que permite injetar esse vírus numa região específica do cérebro. E para isso existem mapas que mostram a relação entre estruturas no crânio e estruturas concretas e que nos guiam sem a gente ter que abrir o cérebro inteiro. Então, a gente acaba injetando o vírus num único orifício na calota craniana, bem pequeno, e com isso conseguimos chegar numa região específica que a gente quer estudar. Mas voltando ao nosso material genético do vírus que nós queremos levar para o neurônio de interesse. A gente tem nesse material genético uma parte que chama promotor, né? Igual que a gente tem nos genes do nosso próprio genoma. E esse promotor vai regular onde vai ser expressada essas proteínas artificiais. Então, o promotor pode ser um promotor de neurônio, pode ser um promotor de outras células que estão no sistema nervoso central, como astrócitos ou micróglia, mas também pode ser que a gente só queira estudar neurônios serotoninérgicos para ver como eles afetam a resposta a antidepressivos ou outros tipos de neurônio. E, além disso, tem uns promotores específicos que são muito usados em estudos de psiquiatria translacional, são os promotores de atividade neural, que é um promotor de FOS. E FOS é um gene que é produzido quando um neurônio está ativo. Então, sempre que tem atividade de um neurônio, ele vai transcrever FOS em RNA e depois vai produzir a proteína de FOS. E isso dura algo entre meia hora e 1 hora e meia. Então, é um marcador bem legal para poder constranger o máximo possível a nossa expressão a neurônios que estão ativos durante um dado comportamento, que só esses neurônios que vão ser relevantes nesse caso. E sobre o gene de interesse, o que nós podemos levar para esses neurônios, o que nós podemos expressar nesses neurônios? A gente tem proteínas fluorescentes, por exemplo, que funcionam como reporters. A gente tem canais e receptores artificiais que nos permitem controlar a atividade desses neurônios.
E tem, por exemplo, sensores, que nos permitem ver ao vivo o que está acontecendo com esses neurônios. E eu vou falar um pouco mais desses 4 tipos, que são os que eu trabalho mais aqui na Dinamarca. Os reporters, eles são proteínas fluorescentes, que são desenvolvidas a partir de proteínas que se acham na natureza, mas neste caso foram adaptadas para a pesquisa. E essas proteínas, elas emitem fluorescência quando estão ativadas. E para ativar elas, você precisa excitar essas proteínas num comprimento de onda específico. Aí a gente vai ter proteínas de diversas cores, verde, vermelho, então esse verde vai chamar proteína de fluorescência verde, vermelha vai chamar M-cherry, porque é a tradução para tomate, então cor vermelha. Mas como é que a gente consegue visualizar ela? A gente injeta o vírus, produz a nossa proteína fluorescente no cérebro, nos neurônios que a gente quer visualizar. A gente vai retirar o cérebro desse animal, fazer seções, cortes, colocar no microscópio e excitar essas proteínas fluorescentes, que vão emitir luz fluorescente. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é uma imagem do meu projeto. A gente vê uma região do cérebro chamada hipocampo, que é a região que codifica a informação, é onde estão todas as nossas memórias. E nesse caso, a gente tem neurônios, que vocês estão vendo aqui em laranja, mas é vermelho, podem acreditar, onde temos os corpos celulares em forma desses pontos, com dendritos. Deixa eu ver se eu consigo um pointer aqui, perfeito. Então, esses pontos iluminados são os corpos dos neurônios, os dendritos por onde ele está recebendo informação e as projeções deles indo até outras áreas do hipocampo. Então, esses são neurônios que estão conectando essa área do hipocampo com essa outra área do hipocampo e levando informação. Então, agora nós podemos visualizar eles e coletar eles para fazer futuros testes. Apesar disso, esse método só nos permite fazer análises pós-mortem, né? A gente precisa extrair o cérebro. Mas métodos mais avançados permitem fazer visualização ao vivo do que está acontecendo com os neurônios, com uma resolução muito boa, inclusive. Ele usa proteínas fluorescentes também, mas que elas estão numa forma inativa, ou seja, se eu excito elas com luz, elas não vão emitir. Mas elas têm um domínio de união ao cálcio, que quando o cálcio entra no neurônio, vai se unir a esse domínio e vai induzir uma mudança na nossa proteína fluorescente, passando ela a uma forma ativa. E ela agora pode emitir fluorescência quando excitada. Isso nos permite ver a atividade do neurônio, que o cálcio é o segundo mensageiro, ou seja, quando tem cálcio é porque aquele neurônio está em atividade, está acontecendo alguma coisa naquela sinapse, então ele está ativo. E eu consigo visualizar isso a partir da minha proteína fluorescente. Além disso, a gente precisa colocar uma fibra, então ela vai funcionar um pouco como um microscópio, ela vai estar implantada na região do cérebro que eu estou estudando e vai emitir luz para excitar a proteína fluorescente e vai gravar a luz emitida por parte da proteína fluorescente. Então, a gente vai conseguir ter um monitoramento desse neurônio com a sequência, com a resolução temporal de segundos. Então, por exemplo, nesse artigo, eles estavam interessados em 2 células, 2 grupos celulares diferentes, é uma região do tálamo, e eles queriam saber se essas células tinham alguma relação com os estímulos aversivos, com as ameaças. O que eles fizeram foi expressar sensores vermelhos ou verdes, então um grupo celular vai ser marcado com verde e o outro com vermelho. E ficaram monitorando a atividade dessas células. O que vocês estão vendo aqui é um gráfico típico dessa técnica que chama fotometria de fibra. E vocês veem que aqui é o estado basal, ou seja, a fluorescência basal. Esses neurônios não está acontecendo nada com eles. Só que o camundongo que está expressando esses sensores, ele vai receber um choque elétrico nas patas como estímulo aversivo, como estímulo de medo. E o que eles observaram é que uns dos neurônios aqui em vermelho, eles são ativados por causa desse estímulo aversivo.
enquanto outros vão ter uma diminuição da sua atividade. Isso é paralelo ao comportamento. Então, a gente consegue ter uma correlação muito realista do que está acontecendo nessa população de neurônios, enquanto eu estou vendo o que está acontecendo com o animal. Mas, claro, isso aí é uma correlação, certo? De atividade e comportamento. Mas não nos diz muito sobre relações causais. Eu não sei se isso aí é necessário para processar o estímulo aversivo, ou se eu apagar esse neurônio, isso vai ter algum impacto no comportamento do animal. Então, para isso, existem métodos específicos, que são chamados de químio ou optogenética, que têm funcionamentos muito similares. Em ambos casos, se expressam, ou seja, aquele gene de interesse carregado no meu vírus vai ser uma proteína, que na verdade é um receptor ou um canal, e que ele vai conseguir modular aquele neurônio. Então, ele vai conseguir ativar os neurônios ou inativar os neurônios. Então, na quimiogenética, esses canais ou receptores artificiais vão ser ativados por um agente químico, né? Então, no caso, o N-óxido-clozapina é um dos mais comuns, e ele é uma variação da clozapina, que é uma droga utilizada em humanos. Mas no caso da quimiogenética, esse N-óxido-clozapina não tem nenhum efeito no corpo. Então, quando administrado, ele só vai ter algum efeito se a gente expressou esse receptor artificial. Quando ele é ativado pela clozapina, ele vai desligar a célula ou ligar a célula a depender do tipo de receptor que a gente escolheu. Tem receptores que ativam e outros que inibem. Já no caso da optogenética, o que vai ativar esses receptores é luz. Então, a gente vai ter que implantar uma fibra, um laser, no cérebro do animal, que vai ficar na região onde nós expressamos esses canais artificiais, e isso vai emitir uma luz que vai ativar o receptor artificial, que, de novo, vai desligar ou ligar esse neurônio. Então, eu trouxe aqui um exemplo, eu tenho que sair do pointer. Eu trouxe aqui um exemplo de como. Não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver. Aqui. E tá dando para ver seu mouse também à medida que você Sim. mexe. Agora eu estou conseguindo, que eu acho que no modo apresentação não está me deixando. Esse exemplo é de um animal que expressa esses canais optogenéticos em neurônios que controlam a fome. Então, esse animal comeu, ele não tem fome, mas ele expressa esse receptor artificial nos neurônios que indicam fome. E esse é um estudo que eles estavam avaliando no marco dos transtornos alimentares, que também são transtornos psiquiátricos. Qual que seria o papel dessas células em regular o comportamento alimentar? Vocês vão ver que quando esse laser se aciona, o animal começa a comer. Mas considerando que ele não está com fome, é uma fome artificial, induzida pela ativação dessa célula. Agora, quando o laser desliga, o animal para de comer, vai explorar a caixa, vai fazer outros comportamentos, porque ele não está com fome. E, de novo, o laser se ativa e ele volta a se alimentar. Então, o legal da optogenética é que ela permite uma resolução muito maior no estudo dos circuitos, porque quando a gente dá um composto químico na quimiogenética, a gente depende do tempo que esse composto químico vai estar circulando, enquanto a optogenética ela tem uma resolução temporal muito maior. Na hora que o laser apaga, o canal para de ser excitado e os neurônios param de ser ativados. E agora sim, eu queria entrar na parte do que eu faço aqui na Dinamarca. Eu estudo transtorno de estresse pós-traumático em modelos animais e eu utilizo quimiogenética para tentar descobrir as bases biológicas de alguns
dos sintomas do estresse pós-traumático. Então, o transtorno do estresse pós-traumático, ele se caracteriza por ter alterações no circuito da memória de medo, que levam a respostas de medo mais adaptativas. Então, o sintoma clássico do estresse pós-traumático são os flashbacks, que é muito característico, assim, de seriados, de filmes, quando eles tentam retratar o estresse pós-traumático, né? Sempre tem o veterano de guerra que sofreu uma experiência traumática durante a guerra, que associou essa experiência traumática, esse medo, essa ameaça imediata com o som das bombas, os tiros, e que ele volta para sua casa, para o seu bairro, já não está mais numa zona de guerra, mas quando ele ouve um golpe muito forte, um ruído, ele revive aquela memória, aquela experiência traumática que ele viveu, e ele tem uma resposta de medo muito intensa, de pânico. Então, isso é o sintoma mais clássico do estresse pós-traumático. Mas a gente sabe que existem outros sintomas que são tão relevantes quanto e que, na verdade, faz parte dos critérios diagnósticos do estresse pós-traumático, que são os problemas de memória. Então, o paciente com estresse pós-traumático acostuma ter alterações de memória e alterações no humor. Inclusive, metade dos pacientes com estresse pós-traumático tem depressão comórbida. E qual que é o grande problema? São esses pacientes que não respondem à terapia. Nem a psicoterapia, nem a farmacoterapia, nem a combinação de ambos. Eles não respondem. Mas como hoje em dia não sabemos as bases biológicas que levam ao desenvolvimento dos sintomas depressivos, dos problemas de memória em estresse pós-traumático, a gente não consegue desenvolver estratégias terapêuticas específicas para esses pacientes. Para a gente poder estudar esses fenômenos, né, especialmente as alterações na memória de medo no transtorno de estresse pós-traumático, a gente utiliza um paradigma que chama medo condicionado contexto. Nesse paradigma, os animais são colocados numa caixa onde recebem uma série de choques elétricos de alta intensidade, e a partir dessa experiência, o animal vai associar o contexto da caixa com os choques elétricos, ou seja, com a experiência aversiva. Só que onde é que essa informação está no cérebro? Essa informação vai ser alocada num conjunto de células de neurônios, no hipocampo, que vai conformar um engrama, ou seja, um conjunto de células interconectadas que está potencializado. Então, quando o animal é colocado de novo nesse contexto, ele vai reagir com medo, no caso do roedor, com imobilidade. Por quê? Porque a exposição ao contexto, ainda que a gente não dê mais choques elétricos nesse animal, esse contexto vai conseguir reativar todo esse engrama, onde o contexto é igual a medo. Então, o animal vai reagir com medo. E até aí tudo bem, porque a gente precisa agir com cautela em ambientes perigosos. A gente precisa que alguns elementos do contexto nos indiquem, olha, você tem que ficar alerta, algo pode acontecer. Isso é algo adaptativo importante para sobreviver. O problema é quando isso começa a se estender para ambientes e contextos que são seguros para o indivíduo. E a gente consegue estudar esse fenômeno com um teste de generalização. Então, a gente pega esse animal que esteve submetido a choques elétricos, só que nesse caso a gente vai colocar num contexto que não tem absolutamente nada a ver com o contexto do choque. Quando o animal recebeu choques muito intensos, muito dolorosos, estressantes, ele vai reagir com medo também nesse contexto neutro, que não tem nada a ver com o contexto original. E isso acontece de novo, porque esse engrama de medo, onde está essa informação, ele está potencializado, então ele é facilmente reativado por estímulos. E aí o animal vai começar a ter respostas de medo em ambientes neutros. Assim como o paciente de estresse pós-traumático reage a ruídos fortes, como se fossem ruídos de bomba. Então, a minha grande obsessão para o meu projeto era como é que essa experiência aversiva, traumática, de medo, consegue induzir alterações na memória, na cognição, sintomas tipo depressivo,
porque a gente sabe como ele gera generalização, mas a gente não sabe como ele gera nenhum dos outros sintomas. Então, eu quis começar pela explicação mais simples. Às vezes, eles geram esses outros sintomas da mesma forma que eles geram os flashbacks ou a generalização do medo. Então, para isso, eu utilizo vários testes comportamentais para poder avaliar diferentes elementos comportamentais relacionados com os transtornos psiquiátricos. Então, eu vou utilizar esse medo condicionado contexto, vou dar os choques no animal, eu vou testar essa memória dele no mesmo contexto onde eu dei os choques, mas depois eu vou realizar testes para avaliar cognição e comportamento tipo depressivo. Para a cognição ou a memória, a gente utiliza um teste que chama reconhecimento de objeto, onde o animal é colocado com dois objetos idênticos durante um dia, que ele pode explorar, e no dia seguinte a gente troca um desses objetos por um objeto novo. Então, os roedores, eles têm uma tendência natural a explorar mais tempo aquilo que é novo para eles. Então, se o animal reconhece o objeto velho, ele vai passar mais tempo com o objeto novo, concorda? Se ele não reconhece o objeto velho, ele vai passar a mesma quantidade de tempo com os dois objetos. E aí a gente usa também um teste que é chamado de forcing test, ou nado forçado, acredito que a Dani possa ter conversado com você sobre isso, onde o animal é colocado num tanque de água e a gente calcula quanto tempo ele nada e quanto tempo ele fica imóvel, ou seja, ele não tenta fugir daquela situação estressante, ele se resigna com aquilo, entre aspas, né? É um teste que é bastante complicado em termos teóricos, mas que é muito simples na sua performance e que a gente sabe que todos os antidepressivos, nesse teste, aumentam o nado e diminuem a imobilidade. Então, ele nos permite ter uma ideia do efeito tipo antidepressivo nesses animais. E eu estou apresentando esse experimento para ilustrar algumas técnicas um pouco mais avançadas de estudo de circuito que permitem marcar neurônios muito específicos. São aquelas células que servem, sobretudo, para estudo de engramas, que é uma sub-área dentro do estudo de circuitos. Então, nesse caso, a gente utiliza uma técnica que é muito comum em sistemas, que é a técnica CRE-LOX. O CRE é uma enzima de restrição. Então, ela consegue identificar algumas sequências que estão antes e depois do gene que nós queremos estudar, que chama sequências LOX. Então, CRE consegue cortar essas sequências. Então, por exemplo, consegue eliminar esse gene do nosso material genético. Mas ele também consegue inverter as sequências. E nessa inversão, permite que genes que estão do lado do avesso passem a estar do lado correto e possam ser lidos corretamente. Esse tipo de procedimentos é muito comum para auxiliar na expressão dessas proteínas, esses receptores e sensores. Então, como é que a gente utiliza esse tipo de técnica no setup comportamental? Nesse caso, eu não quero marcar todos os neurônios do cérebro. Eu só quero marcar e modular aqueles neurônios que contêm a informação do choque que o animal, que a gente dá no animal nessa primeira fase. Porque eu quero depois modular esses neurônios em outros testes para ver se eu consigo prevenir os efeitos tipo depressivo e as alterações de memória induzidas pelo medo. Então, a gente utiliza um vírus que tem um promotor de foice, ou seja, sempre que há atividade, esse material genético vai ser lido. E esse material genético é uma proteína CRE, só que ela está inativa, ela não consegue fazer nada. Mas a gente consegue ativar ela exatamente no momento que a gente quer, de forma que só naquele período de tempo curto ela permita a expressão do meu receptor, que vai estar codificado no segundo vírus. Então, dessa forma, eu consigo marcar para sempre, permanentemente, só as células que codificam aquela experiência na vida do animal, que é o medo condicionado. Isso me permite que, a posteriori, eu consiga regular, é dizer, desligar ou ligar essas células
durante o reconhecimento de objeto ou nado forçado. Então, aqui um pouco dos resultados que a gente consegue obter com esse tipo de intervenção. Esse é o teste do reconhecimento do objeto. Então, aqui temos o tempo que o animal ficou explorando os objetos, o novo e o velho. E a gente pode ver aqui que o nosso grupo controle, ou seja, eu não modulei aqueles neurônios, o animal só recebeu choques e fez o teste para reconhecer os objetos. Ele não conseguiu reconhecer o objeto novo, ou seja, de fato, o medo intenso induz problemas de memória, inclusive no nosso modelo animal. Mas quando eu desligo esses neurônios, quando eu desligo aquele engrama de medo, o animal passa a reconhecer o objeto, porque ele passa mais tempo com o objeto novo. Ou seja, há uma relação causal entre a atividade desse engrama e os problemas de memória, mostrando que os déficits cognitivos que estão associados com experiências traumáticas podem estar relacionados com essa atividade excessiva das células que contêm a informação do trauma. Assim mesmo, no teste de depressão, o que a gente viu é que quando eu desligo esses neurônios, o animal tem menos comportamento tipo depressivo. Ou seja, esse desligar dos neurônios tem um efeito tipo antidepressivo no animal, mostrando de novo uma relação causal entre os neurônios que têm a informação traumática e os comportamentos tipo depressivo. Mas por que nós queremos fazer isso? Não é só porque eu quero saber as bases biológicas de como se desenvolvem os sintomas, os transtornos, mas porque isso nos permite desenvolver tratamentos muito refinados. Então, o que a gente está fazendo agora é coletar esses neurônios que têm a informação da memória e fazer estudos ômicos neles, para a gente poder saber qual é o perfil molecular. Dessa forma, nós podemos identificar marcadores muito específicos relacionados exclusivamente com os sintomas do transtorno. E assim podemos desenvolver novas estratégias terapêuticas que estão atacando a origem do problema de forma exclusiva e não outros circuitos que não estão alterados. Então, a modo de resumo ou de conclusões da palestra, eu queria ressaltar que os transtornos psiquiátricos não resultam de alterações isoladas, mas sim de disfunções em múltiplos circuitos neurais que respondem a sintomas diferentes. Diferentes padrões de alteração em circuitos podem influenciar a eficácia dos tratamentos, como vimos no início, e também explicar os efeitos indesejados desses tratamentos. As técnicas para o estudo de circuito nos permitem estabelecer relações causais entre circuitos e comportamentos, mas também entre tratamentos e circuitos. E, finalmente, a gente consegue, investigando assinaturas moleculares desses circuitos específicos, abrir caminho para intervenções de psiquiatria de precisão ou psiquiatria individualizada. Por último, só lembrar que o uso de animais, de modelos animais, nesse tipo de pesquisa é crucial, porque a gente não conseguiria fazer um estudo tão em detalhe, tão específico em seres humanos, e também não consegue reproduzir esse tipo de estudo em modelos computacionais por enquanto. Então, agradecer muito ao comitê por me convidar para dar a palestra, a todos vocês pela atenção e às agências que financiam o meu projeto e que me permitem continuar fazendo pesquisa. Obrigada. Muito bom, Lia.